pessoal, muito bom dia! Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 27 de outubro. E a quarta-feira começa em clima de expectativa sobre qual a decisão que o Banco Central vai tomar em relação à política monetária. Hoje vamos saber se a taxa básica de juros vai ser elevada em um patamar mais alto do que o sinalizado nas últimas reuniões do Copom. O mercado já vem precificando um aumento para a Selic em torno de 1,5 até 2 pontos percentuais, mas alguns analistas pensam que um choque mais forte nos juros pode reduzir a pressão inflacionária e conter a desvalorização do real frente ao dólar. No mercado, já tem gente achando que o Banco Central deve elevar os juros em 3 pontos percentuais, o que levaria a Selic para 9,25% ao ano a partir de amanhã. Por outro lado, alguns gestores dizem que o BC errou ao baixar a Selic a 2% e deixar nesse patamar por muito tempo. E vai errar de novo se fizer um choque muito grande agora, podendo causar mais nervosismo e turbulência no mercado. Na última reunião, o Banco Central comunicou que pretendia manter o ritmo de elevação em 1 ponto percentual, como fez nas 2 últimas reuniões. Era o cenário ideal até o fim do ciclo de elevação de juros, que deve acontecer no meio do ano que vem. Mas o cenário das últimas semanas acabou frustrando a perspectiva do mercado que o Banco Central vai manter essa posição. As altas recentes do dólar e a ineficiência dos leilões de swap cambial para conter a desvalorização do real mexeram com as expectativas. A pressão inflacionária também está mais elevada. Ontem, os dados do IPCA 15 mostraram que a inflação está mais persistente do que as previsões do mercado. Há alguns meses, acreditava-se que o pico inflacionário chegaria entre agosto e outubro, mas as projeções mostram que pode durar até o ano que vem. A meta de inflação para 2021 já foi furada e a de 2022 está indo pelo mesmo caminho. Um dos fatores é a alta dos combustíveis. Só neste ano a gasolina já subiu mais de 74% e o diesel mais de 65%. E isso também tem a ver com o dólar mais alto. Além de todo o cenário de indicadores econômicos, o risco fiscal também dá as caras na perspectiva de alta de juros. Com a iminência do governo estourar o teto de gastos para bancar programas sociais, o mercado pede cada vez mais cautela e mostra sua aversão ao risco. Isso se mostrou no pregão de ontem, quando a Bolsa devolveu praticamente toda a alta registrada na segunda-feira e acabou fechando em baixa de mais de 2%. Vamos então aos números. O Ibovespa fechou com queda aí de 2,11% aos 106.420 pontos. Entre as maiores altas aí a gente tem Embraer com 2,23%, Braskem 1,78%, Gerdau com 1,08%, CPFL com 0,78%. Maiores baixas aí, Azul com menos 8,37%, Exetec com menos 7,63%, Cogna menos 7,03% e Cielo com menos 6,88%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quarta-feira. Bom dia para você, Marco. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais. Nesse momento a gente tem um viés de ligeira queda lá fora, mas a gente precisa acompanhar aqui porque a gente tem uma agenda bastante grande, né, bastante importante aqui no Brasil nessa quarta-feira. Primeiro os balanços corporativos, né, aqui principalmente nos Estados Unidos tem vindo bons, a gente tem uma série de balanços sendo divulgados nessa quarta-feira, mas o grande assunto de hoje, com certeza, será a decisão do Banco Central, do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, no finalzinho do dia, né, após as 18 horas, a publicação. Por quê? Porque ontem saiu realmente o IPCA vindo bem acima das expectativas, né? A IPCA 15 acumulando mais de 10% nesses últimos meses, né, sendo o pior resultado nos últimos anos, e trazendo uma preocupação muito grande para o mercado financeiro, né, algumas corretoras e bancos colocando a possibilidade, na verdade a necessidade
de aumento próximo de 3% nessa reunião. É algo que a gente não acredita, que não esperamos que deva acontecer, mas lembrando que talvez o consenso mais conservador dos analistas, dos economistas, todos esperam pelo menos 125 pontos. Na Saninvest a gente espera 150 base points, 1,5% de aumento nessa reunião de hoje, né? Mas bastante preocupante alguns analistas quando falam que precisaria ter aumento de 3% nessa reunião. A gente também tem uma agenda política que é importante acompanhar, né, com certeza, mas a decisão do Copom, né, pode surpreender, impactar os mercados amanhã, na quinta-feira. A leitura realmente, se vier algo além de 150 pontos, pode ser até negativa, na nossa opinião, na quinta-feira. É importante acompanhar. Tá? As commodities estão relativamente estáveis, talvez sinalizando uma ligeira queda também, podendo também reduzir um pouco o fôlego do nosso Ibovespa por aqui, tá? Mas a percepção é que realmente os ativos estão ficando bastante descontados, surgem boas oportunidades, mas parece que a volatilidade também veio para ficar. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima quarta-feira. Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. E hoje também está no radar a votação da PEC dos precatórios, como o Marco citou na agenda política. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que deve colocar a proposta em votação ainda hoje. O tema não foi discutido ontem porque não havia consenso se a matéria teria votos suficientes para passar. A PEC precisa de pelo menos 308 votos para poder ser aprovada e a oposição já disse que vai votar contra. A PEC abriria espaço no orçamento para o novo Bolsa Família, mas também poderia ser colocado no texto a elevação do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões de reais, além de outros 16 bilhões em emendas do relator, um dinheiro que pode ser utilizado pelos parlamentares para irrigar as bases eleitorais. Agora há pouco, o IBGE divulgou os números da PNAD contínua. A taxa de desemprego ficou em 13,2% no trimestre, entre junho e agosto. O número vem no piso das projeções e abaixo dos 13,7% de desemprego registrado no trimestre anterior. Essa é a quarta redução seguida na desocupação no país. Vamos agora às notícias internacionais. O lucro do setor industrial chinês subiu 16,3% em setembro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2020. A leitura trouxe uma aceleração em relação ao dado anterior, do mês de agosto, quando a alta anual havia sido de 10,1%. Desde o início do ano, a alta dos lucros industriais acumula avanço de 44,7%, ante mesmo o intervalo do ano passado, marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19 sobre a atividade. Vamos ver como é que ficaram então as bolsas na Ásia, como elas fecharam. Em Pequim, Xangai perdeu 0,98%. No Japão, o índice Nikkei terminou o dia quase no 0 a 0, em baixa de 0,03%. E em Hong Kong, o índice Hang teve baixa de 1,57%. Na Europa, os balanços corporativos devem dominar o cenário. O Deutsche Bank reporta lucro líquido de 194 milhões de euros no terceiro trimestre, superando o trimestre anterior. O EBITDA somou 329 milhões de euros. E a receita do maior banco alemão teve expansão de 1,7% no trimestre, abaixo do que o mercado estava esperando. O Santander teve lucro líquido de 2,17 bilhões de euros no terceiro trimestre deste ano. O número é 24% maior do que o ganho de 1,75 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita do maior banco espanhol teve alta de 7,6%, chegando a 11,93 bilhões de euros. O resultado veio acima da expectativa do mercado. A Heineken registrou queda nas vendas de cerveja em 2021. A empresa disse que a queda foi causada principalmente por um declínio no mercado da Ásia-Pacífico, onde a variante Delta do coronavírus atingiu os principais mercados, embora já estivesse começando a haver uma recuperação. No balanço divulgado hoje, a cervejaria reportou lucro líquido de 3,08 bilhões de euros, quase o dobro do registrado em 2019. Vamos ver então como é que estão operando as bolsas da Europa nesse momento.
Vamos lá, DAX na Alemanha agora com queda de 0,50%, CAC na França menos 0,32%, FTSE no Reino Unido menos 0,07% e o índice Eurostoxx agora operando também em queda 0,40%. Nos Estados Unidos, a temporada de resultados também fica no radar. 3 das Big Techs americanas divulgaram números trimestrais após o fechamento ontem. A Alphabet, controladora do Google, teve lucro líquido de 18,94 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 68,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação ficou em 27,99 dólares acima da projeção do mercado. A Microsoft registrou lucro líquido de 20,51 bilhões de dólares, um aumento de 48% sobre o mesmo intervalo do ano anterior. O lucro por ação foi de 2,71 dólares. A empresa disse ainda que teve um início de ano fiscal forte. Ontem também teve resultado do Twitter. A empresa teve prejuízo líquido de 537 milhões de dólares no terceiro trimestre, revertendo o lucro de 28,7 milhões de dólares registrados no ano passado. Mesmo assim, o aumento do número de usuários ativos por dia agradou o mercado. Vamos ver como é que estão os mercados futuros neste momento, começando primeiro pelo Dow Jones. Aqui está operando em alta, 0,06%. S&P 500, 0,06% de queda. E o índice Nasdaq, agora, perdendo a linha aqui, menos 0,08%. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre os anúncios de recompra de ações pelas empresas. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem o anúncio de recompra de ações aqui, principalmente no mercado americano, mostrando que as companhias estão aproveitando, né, gerando muito caixa e aproveitando para recomprar parte das suas ações em circulação. Isso é muito bom, né? Isso ajuda também a manter os índices em alta, uma tendência de valorização para as ações. E também mostra que, né, que 2021 tem sido muito mais parecido com a média dos últimos 3, 4 anos, bem diferente do ano 2020. Em 2020 a gente teve o grande impacto do coronavírus e as companhias decidiram por segurar grande parte do caixa. Né? Então a gente volta aqui até acelerando, né, as compras aqui na linha mais clara, que é a linha de 2021. Tá bom, pessoal? Então é importante acompanhar. As companhias estão divulgando seus resultados agora, estão anunciando boas receitas, bons lucros e também bons dividendos e recompra de ações, o que acaba ajudando a sustentar a tendência de alta, principalmente no mercado norte-americano. Tá certo, pessoal? Um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco Saravalli, que volta às 2 da tarde no BMC Market. Vamos agora aos destaques corporativos. Agora cedo foram divulgados alguns balanços corporativos. O Santander registrou lucro líquido de 4,34 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 12,5% em um ano. A carteira de crédito do banco cresceu 13,1% na comparação anual. Além disso, o Santander aprovou o pagamento de 3 bilhões em dividendos aos acionistas. Vai ser levada em conta a posição acionária em 4 de novembro. A Gerdau teve lucro líquido de 5,59 bilhões de reais entre julho e setembro. O valor é 604% maior ao mesmo período do ano passado. O EBITDA atingiu 7,02 bilhões de reais, um avanço de 228% na base anual. A Gerdau também anunciou dividendos de 2,4 bilhões de reais aos acionistas. A data X vai ser em 8 de novembro. A WEG também soltou seus números. O lucro líquido da empresa saltou 26,5% na comparação anual, chegando a 812 milhões de reais. O EBITDA somou 1,14 bilhão de reais, com avanço de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Outra empresa que divulgou seu balanço ontem foi o Banco Inter, que reverteu aí prejuízo e fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de 14,2 milhões de reais.
A receita do Inter chegou a 602 milhões, um aumento de 165% comparando aí com 2020. A Klabin e a Porto Seguro também aprovaram proventos aos acionistas. A Klabin vai pagar 300 milhões de reais com data ex a partir do dia 1º de novembro. E a Porto Seguro paga juros sobre capital próprio de 27 centavos por ação ao acionista que tiver posição acionária em 29 de outubro. O pagamento vai ser em 30 de maio do ano que vem. A Minerva informou que o volume de operação da planta do Paraguai, que foi atingida por um incêndio ontem, vai ser direcionado para outra unidade industrial da Athena Foods. Com isso, as operações de abate e produção de carne bovina devem seguir normalmente, sem nenhuma interrupção. A empresa informou também que não houve vítimas com o acidente. E a Petrobras respondeu à interpelação da CVM sobre declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento dos combustíveis. A estatal disse que Bolsonaro não tem informações privilegiadas e que, por isso, não haveria necessidade de comunicar o ato em fato relevante. A gente segue aqui com o BMC Pre-Market, agora trazendo aqui com o Gustavo Almeida, o nosso Guga. Bom dia para você, Guga, seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo bem, Guga. Hoje, Guga, é o dia de reunião do Copom e o mercado parece que precificou a alta dos juros próxima a 1,5 pontos percentuais, mas tem gente falando até em 3 pontos. Eu queria saber quais são suas expectativas sobre a política monetária e como o mercado poderia reagir a um aperto um pouco mais forte. Legal. Bom, primeiro, nesse ponto aí de aperto um pouco mais forte, se por acaso isso vier, a gente vai entrar num processo de correção muito mais acentuado na Bolsa de Valores, né? Como eu venho conversando com vocês, esse grande movimento que nós estamos tendo aqui de correção, o grande player do momento são os fundos multimercados zerando suas posições de bolsa e migrando para o mercado de juros, tá? Uma aceleração assim de curto prazo nesse ponto de juros, né, nesse ponto em juros em si, faria com que esse processo de migração se acelerasse ainda mais, tá? Então não seria algo positivo visto pelo mercado, além de que mostraria, né, de que as rédeas não estão nas mãos do Banco Central e tudo que eles vinham projetando até então foi por água abaixo. Tendo que mostrar, olha, nós estamos assustados e de fato preciso tomar uma medida muito forte. E a gente já sabe que no curto prazo essa medida não gera uma resposta na economia real como a gente gostaria, tá? Acho que essa pressão inflacionária toda que a gente está vendo é em função da questão da alta dos combustíveis. Eu venho conversando desde o ano passado, né, eu já vim alertando que pelo comportamento do preço, né, nas bolsas do petróleo, existia ali uma forte possibilidade, né, do preço da commodity entrar em tendência e navegar até a região dos $100 o barril. Na época nós estávamos em $50, os impactos de um petróleo em $50, né, na inflação no mundo como um todo o impacto do petróleo a $100 é completamente diferente. Então, essa percepção de realidade, né, poxa, o mercado está enxergando agora, né, mas como existia, de certa forma, uma força estrutural no comportamento das bolsas, né, esse movimento não é uma surpresa para mim, apesar de eu não gostar, né, de toda essa movimentação inflacionária que a gente está tendo muito em função aí dos combustíveis. Guga, e a gente viu a Bolsa ontem praticamente devolver toda aquela alta da segunda-feira, né? O mercado está seguindo o ritmo de aversão ao risco e cautela com a questão fiscal. E hoje ainda tem PEC dos precatórios, que pode trazer volatilidade também. Vamos ver então no gráfico aí suas projeções para essa quarta? Com certeza, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Esse tema da PEC dos precatórios vai dar o que falar. Ainda mais, né, com toda a derivada que está se enxergando aí em relação à PEC em si. Vamos lá. Primeiro, entender o que estava acontecendo no dia de ontem, né? A gente, de certa forma, aliviou, né? O mercado ele teve um processo um pouco mais de alívio naquela pressão
quando nós chegamos lá na região dos 102 mil pontos. Tá? Era normal nós termos essa tentativa de continuar a tendência de baixa que vem, né, se acentuando desde o dia 18 de outubro. Tá? Então era normal essa tentativa em continuar a tendência de baixa. Eu acredito que no dia de hoje, o mercado mais avesso a risco, ao longo do pregão, nós temos espaço ainda para vir até a região de 105.500, podendo chegar a 104.380. A decisão do Copom vai acontecer após o mercado ter fechado, então é normal o mercado ele ficar mais travado. Num tom positivo, acredito que a gente teria condições de voltar aqui para 108.700, 109.400, mas mesmo assim, acredito que a gente teria, né, mais uma vez uma pausa, o mercado não teria condições de ir buscar o 112.365, apesar do número já estar aparecendo lá, né, em função de todo esse o comportamento que nós tivemos aqui e essa base de dados que nós temos aqui, tanto dessa baixa quanto dessa alta, que foi entre os dias 22 de outubro e 25 de outubro, tá? A marcação no meu de expectativa de preço, ela já está definida. Tá? Um cenário muito negativo, o que nós poderíamos ver? Amanhã a Bolsa perdendo 100 mil pontos. Tá? Quem sabe ir lá para 99.700 pontos, dependendo de como for a decisão do Copom hoje. Tá? Eu estou na expectativa que fique ali entre um ponto percentual a 1,5, e o comunicado vai ser muito importante para a gente poder também entender como o Banco Central está encarando, né, toda essa mudança de percepção de risco, toda essa percepção também em relação à inflação que está passando, né, não só a economia brasileira, mas também toda a economia mundial. Legal, Guga. E a gente comentou sobre o cenário macro, né, que está pressionando os ativos na Bolsa, mas temos visto também os resultados das empresas trazendo um alento aos acionistas. Os números têm vindo bons. Você acha que essa temporada pode ser também um gatilho para a subida da Bolsa, para um possível respiro, pelo menos em algumas empresas ou setores? Com certeza. Tá? Esse é um ponto, né? Acho que os resultados do terceiro trimestre desse ano de 2021, eles já se tem uma expectativa grande, né? Quando nós começamos o segundo semestre, eu até comentei, né? Olha, as expectativas do mercado estão muito altas, o mercado vai exigir resultados muito fortes. Naquela fotografia, naquele momento, nós estávamos com a Bolsa a 130 mil pontos. Então, tu tinha os ativos a um determinado patamar de preço mais elevado que tu tem agora. Então, vamos lá, a margem de segurança que tu tinha para tomar o risco naquele momento era diferente da margem de segurança que nós temos agora para tomar esse risco. Tá? Então, acaba que isso, de certa forma, mexe com a cabeça do investidor, né, mais sofisticado. Na minha opinião, neste momento, o investidor que tende a vir para a Bolsa é um investidor mais sofisticado. O que é um investidor mais sofisticado nesse caso? Né? Aquele cara que faz mais contas, vai atrás mais de informações, né? Que é aquele dinheiro que é mais esperto, vamos assim dizer, é mais inteligente, e aloca, se posiciona em situações onde o mercado está, de certa forma, descontado, mesmo que se tenha uma percepção de risco em função da volatilidade maior. Tá? Então, de fato, né, tu não vai o melhor momento para se posicionar na Bolsa não é quando todo mundo está falando de Bolsa, né? É quando todo mundo está com receio em relação à Bolsa, certo? Então, acho que estrategicamente, né, quem sabe tomar risco, quem sabe se posicionar bem, o momento que nós estamos tendo é bem interessante. Tá? O mercado está bem descontado, a gente está aí há 4 meses num processo de correção, desde 2016 é a correção mais longa em tempo, a segunda mais longa em preço, só perdendo para o movimento que nós tivemos no início do ano passado em função do Covid. Tá? Enfim, tá? Eu acho que os resultados das companhias vindo bem só trazem mais sustentabilidade para a narrativa de que, fato, o mercado ele está descontado e se tem uma janela de oportunidade. Se é o momento de investir na Bolsa, bom, a gente está vendo juros subindo, né? Por hora o fluxo, né, mais intenso está indo para juros e é normal que a gente não tenha aí um grande rally de alta para buscar novas máximas históricas, como a gente tinha expectativa que poderia acontecer
no final do semestre passado. Legal. Guga, vamos fazer algumas análises então, aproveitar esse finalzinho ainda do pre-market. Juvite postou aqui pra gente, mas acabou apagando a mensagem, mas eu separei aqui a mensagem, pediu Santander. Vamos olhar então o Santander, Sambi 11. Isso aqui é o meu gráfico. Vou deixar na tela. Aí. O que nós temos aqui em Santander? Tá? A minha visão neste momento para Santander é que a gente possa se comportar dessa maneira aqui. Num cenário mais positivo, seria voltar aqui para a região entre 39 e 40, podendo chegar a R$40,80. Tá? No melhor do cenário, seria voltar para 43. O que poderia fazer com que o ativo fosse lá até esses 43,50, 43,70? Seria a gente ter um fluxo estrangeiro entrando na nossa bolsa. Nós tivemos isso no final do ano passado, tá? Quando se começou, né, todo esse processo de narrativa em cima do setor, de rotação, né, dos setores, onde o mercado ele desalocava de companhias tech e alocava em companhias que geram resultado de fato, né, geram lucro no curto prazo. Tá? Então, poxa, se a gente for olhar para o setor bancário aqui no Brasil, ele gera muito lucro, ele gera muito resultado. Então, num cenário positivo, o que eu enxergo Santander conseguir buscar essa região mesmo de 39,40, num cenário muito positivo, que daqui a pouco, se a gente tiver uma mudança de percepção, né, e algo que dê um gatilho para que a gente possa ter um movimento de alta novamente na nossa bolsa, poderia chegar, né, até R$ 43,70, que era a cotação que a gente estava ali trabalhando em torno de junho e julho deste ano. Num cenário negativo, ou seja, temos que entender que o mercado ele se movimenta também com intensidade em relação a fluxo, né? Então, se o fluxo continuar intenso de correção, né, de inversão do capital da renda variável para a renda fixa, né, para o mercado de juros, na verdade, né, essa correção pode continuar e o mercado ir até a região de 31,50. O pessoal pode pensar assim nesse momento, poxa, Guga, mas são movimentos tão amplos, tanto para cima quanto para baixo? Sim, é exatamente esses movimentos, essas projeções, eles estão dessa maneira em função desse aumento de volatilidade. Tá? Então, a percepção por parte dos participantes é de que o movimento ele tende a ser maior, né, do que normalmente se vinha tendo. Tá bom? É muito importante, Daniel, que todo mundo tenha um critério para tomada de decisão. Tem algum gatilho operacional, né? Tecnicamente, eu gosto de utilizar esse indicador aqui, que é um high-low, certo? Então, mesmo que eu tenha aqui um cenário traçado, que podemos enxergar uma movimentação para cima, tá? Ainda estamos bem afastados do indicador. O indicador, neste instante, ele está ali na região de R$ 36,35. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que a gente precisa de um movimento ainda positivo para poder dar um gatilho de compra, né? Que por hora os mercados eles estão aqui num processo ainda de curto prazo de correção. Legal. Guga, o Lucas Antunes ele colocou pelo menos uns 10 tickers aqui, então eu vou separar um aqui, que é o BTG. Achei que ia fazer batatinha frita 1, 2, 3. Melhor não, hein? Sim. Falou BTG, eu fiquei... vamos lá. Banco Pactual. Tá? O que nós temos aqui em Banco Pactual, tá, neste momento? Também fechou aqui todo o ciclo. Tá? Essas análises são as análises que eu tenho dentro da minha plataforma, tá, Daniel? Por isso que já está até desenhado também todo o cenário. Tá? O que eu enxergo de possibilidade seria BTG voltar para a região de 28,50, certo? Mas também, como todo o mercado, nós estamos aqui numa região aqui que é bem divisória de águas. Tá?
O mercado abaixo desse patamar de preço vai acelerar o processo de correção e BTG poderia ir para baixo dos níveis de preço de R$17. Poxa, Gustavo, tu está confiante em relação a esse processo? É que nesse patamar que nós estamos agora, e se tu for parar para pensar, decisão de Copom, intensidade de negócios, numa única direção, depois dessa reunião do Copom, o movimento não vai ser pequeno. Se as coisas vierem, de certa forma, um pouco azedas, vai acionar em massa stop, e esse movimento de massa vai jogar o preço para um patamar mais abaixo. Tá? Então, estou esperando que possa chegar até os 16,70. Num cenário negativo, seria uma aceleração muito forte de stop. Tá? Então, e se por acaso nós conseguirmos ter um repique no mercado agora, neste nível de preço, tá? Eu consigo sim criar aqui uma expectativa. Ó, deixa eu deletar para que a gente possa olhar aqui melhor. Consigo sim identificar uma força potencial desse respiro para voltar até esses R$28,50, né? R$28,60. Tá? Então, o meu traçado do mercado ele está desenhado dessa maneira. Legal, Guga. É isso aí. Tem o recadinho de hoje? Vamos lá, né? Eu acho que assusta um pouquinho o momento, né? Assusta tu ver esse movimento, eu acho que até um pouco de marqueteiro, tá? O pessoal falar que a expectativa é de que o Banco Central aumente 3% os juros, tomara que eu morda a língua, tá? Tomara que eu não morda a língua, perdão, né? Porque eu acho que foi uma jogada meio que de marketing, porque foi talvez uma das notícias que mais foi compartilhada e acaba que a casa, né, ela ganha destaque porque todo mundo comenta no momento de tensão, de dúvida, de nervosismo, né? Alguém que é mais pessimista acaba se destacando frente à grande quantidade, à grande massa, né, de análise. Então, tomara que tenha sido muito mais uma jogada de marketing do que daqui a pouco uma realidade. Eu acho que hoje às 6h30 da tarde nós vamos saber exatamente isso. Então, falar para o pessoal ter um pouco de tranquilidade, eu sei que vai assustar, né, mas com certeza amanhã, pela parte da manhã, a sensação, o sentimento vai ser diferente. Vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Tem que estar aberto agora, né, disposto a receber essa informação e estar preparado, né, tanto para alocar capital na bolsa, como também daqui a pouco ter que esperar um pouco mais para tomar sua posição. Legal, Guga. Vamos ficar de olho, então. A gente conversa sobre isso amanhã, com certeza. Abraço para você, até amanhã. Abraço. Bom dia para todo mundo e bons negócios. Tchau, tchau. Bons negócios para todos nós. Obrigado, Gustavo Almeida, o nosso Guga aí, trazendo muita informação para o mercado nesta quarta-feira. Gente, deixando aqui o nosso bom dia para o pessoal aqui. O João Carlos Feijó, o Luiz, o Cerveja, o Luiz, quem mandou os stickers aí, não se preocupa, a Paula tá de olho, ela passa depois para os nossos próximos convidados. Fica ligadinho que a gente não deixa para trás não, tá? Valdano Simão, bom dia para vocês também. O Cerveja, Cerveja. Peter Santana, o Rafael Correia, aliás, obrigado, viu, Cerveja, pela cerveja de ontem. Valeu, obrigado. Ezequiel Santos também. Batatinha frita vai cair o programa, melhor não, não dá. João Flávio, obrigado. Wagner Edson. Deixa eu ver, Rui das Neves aqui, tá de olho aqui no horário. Verdade, o Rui das Neves. Vou passar direto aqui para Paula. Paula que estava aí se preparando com seu abacaxi. Olha, gente, eu tenho 3 coisas pra te dizer, Daniel. 3? Primeira que você tá prometendo coisa pra eu fazer por você. Você já acabou de falar que esses stickers eu vou passar pros próximos convidados. Você já tá prometendo. Segundo que você atrapalhou, eu tava aqui tomando meu café da manhã, comendo meu abacaxi, e o Daniel assim, posso encerrar? Posso encerrar? Eu, não, claro que não, estou tomando meu café da manhã. E ele me atrapalhou. Terceira que era mesmo? Já até esqueci. A terceira que eu suspeito que você seja o Cerveja. Pronto, falei.
Você acha que eu ia pagar cerveja pro pessoal da produção? Eu acho. Eu acho. Então acho que igual você pagou a tapioca outro dia lá do. Não, mas a tapioca Cabral. era uma aposta, era diferente. Tô de olho, hein? Aí não tinha jeito. Tô de olho, hein, Morales? Não, mas Você tá na minha listinha. Você já atrapalhou eu comer meu abacaxi, tá fazendo promessa no meu lugar. Mas uma coisa eu fico pensando. O pessoal pode até comentar no chat. Abacaxi é café da manhã? Claro, frutas. Interrogação. Não, eu já comi meu ovinho mexido com café lá em casa, mas já são 9h40 da manhã. Eu tomei café às 6h30 da manhã, né, Daniel Morales? Café pingado, ali, pão, eu não na posso. manteiga. Bem que eu queria. Mas eu não posso. Isso eu deixo pra quem pode. Só para quem tem uma genética boa, que carboidrato não engorda. Olha, eu não tenho genética boa, mas... A gente percebe mesmo, mas o terno disfarça. Pois bom, depois dessa, bom jornal pra você. Te amo, beijo. Tchau. Até mais tarde.